Quanto aos conceitos de redes de computadores e internet, assinale a opção correta, que descreve os 3 tipos básicos do sistema de endereçamento conhecido como IPv6. Letra A, HTTP, FTP e SMTP. Letra B, URL, DNS e HTTP. Letra C, FireWire, Ethernet e VPN. Letra D, Unicast, Ncast e Multicast. E a letra E, internet, intranet e extranet. Então vamos lá, pessoal, vamos verificar aqui passo a passo. Acompanha comigo agora, quero a atenção de todo mundo aqui na sala de bate-papo ao vivo. Agora, atenção. Quando a questão pediu, quanto aos conceitos de redes, ele pediu de computadores e de internet, assinale a opção correta que descreve os 3 tipos básicos do sistema de endereçamento conhecido como IPv6. Para quem não conhece, pessoal, hoje em dia na internet nós temos 2 sistemas de endereçamento que estão sendo usados. O IPv4, que esgotou, que não existem mais novos endereços do padrão IP versão 4 para distribuir aos novos computadores que querem se conectar na internet. Esse padrão IPv4 ele tem 32 bits. E nós temos também o endereçamento chamado de IPv6, que é um novo sistema de endereçamento a ser implementado na internet gradualmente, que está gradualmente sendo implementado na internet. O IPv6 é um sistema de endereçamento de 128 bits e que aos poucos vai substituindo o antigo IPv4. E esse sistema de endereçamento IPv6, ele é subdividido em 3 tipos básicos. Observa, existem 3 tipos básicos do endereço IPv6. Quais são eles? Acompanha. Os 3 tipos básicos de endereços IPv6 que são definidos são conhecidos como Unicast, Ncast e Multicast. Quem quiser sempre mais informações sobre esse assunto, é muito importante pegar o site oficial aqui no Brasil, que é o http.ipv6.br, que é o site oficial no Brasil para falar do endereçamento IPv6, que é o IP versão 6, que é o novo sistema de endereçamento implementado para a internet. Repetindo, o IPv6 então tem 3 tipos de endereços definidos. Os endereços chamados de Unicast, os endereços chamados de Ncast e os endereços chamados de Multicast. Mas qual é a diferença entre eles? Isso a gente vai ver a partir de agora. Observa comigo. Os endereços chamados de Unicast é um tipo de endereço que vai identificar uma única interface. Por exemplo, um único dispositivo, um único host, um único computador conectado naquela rede, de modo que um determinado pacote de dados ele vai ser enviado a um endereço Unicast e entregue a uma única interface. Então, os pacotes de dados, quando são endereçados com o padrão Unicast, eles são enviados para uma única interface, por exemplo, para um único computador conectado na internet. Esses são os endereços Unicast, certo? Outra dica, existem também os chamados endereços Ncast. Esse é bem diferente a ideia conceitual, porque quando a gente fala de um endereço Ncast, ele não vai identificar uma única interface, não. Um endereço Ncast do padrão IPv6 identifica um conjunto de interfaces, por exemplo, pode identificar um conjunto de computadores. E quando um pacote for encaminhado a um determinado endereço Ncast, ele vai ser entregue à interface pertencente a esse conjunto todo que esteja mais próxima da origem, de acordo com a distância medida pelos protocolos de roteamento. Um endereço Ncast se diz dele que ele é utilizado em comunicações de um para um de muitos, quer dizer, ele também manda para um, mas de muitos, quer dizer, de muitas interfaces, quer dizer, de um conjunto de interfaces, ele vai escolher enviar os pacotes de dados só para uma dessas interfaces. De muitas que se apresentam para ele, ele vai enviar apenas para uma. Por isso que a ideia é um para um de muitos, isso no sistema Ncast. E qual é esse que ele vai escolher se ele tem um conjunto de interfaces que ele pode enviar? Qual ele vai escolher? Aquele que pertence à ideia de proximidade da origem, que está mais próximo da origem, de acordo com a distância que vai ser medida pelos próprios protocolos de roteamento. Essa é a ideia do endereço chamado Ncast. E o outro tipo de endereçamento IPv6 que nós temos como padrão para instituir IPv6 na internet são os chamados endereços multicast.
O que é a ideia de um endereço multicast? Esse, assim como o Ncast, ele também identifica um conjunto de interfaces. Até aí está igual ao Ncast, ele também identifica um conjunto de interfaces. No entanto, nesse caso, o pacote vai ser enviado ao determinado endereço multicast e entregue a todas as interfaces associadas a esse endereço, e não só a uma daquele conjunto. Quer dizer, ele vai identificar um conjunto de interfaces, mas em vez de o pacote ser entregue só para aquela interface que é a mais próxima, não, ele vai entregar esse pacote para todas as interfaces identificadas naquele conjunto. Por isso que nós vamos dizer que um endereço multicast, ele é utilizado em comunicações de um para muitos. Quer dizer, é um pacote sendo enviado para muitos de um determinado conjunto. Aí nós vamos chamar de multicast. Pois bem, pessoal, então agora voltando para a questão, qual é o gabarito efetivo quando ele pergunta, ó, descreve os 3 tipos básicos do sistema de endereçamento conhecido como IPv6. Quais são os 3 tipos básicos? Vamos deixar o computador nos dar o gabarito? Diz aí, computador, vamos ver, atenção, letra D de Dinamarca é o gabarito que o computador acaba de nos informar. Então a resposta é Unicast, Ncast e Multicast, os 3 tipos básicos do sistema de endereçamento chamado IPv6, que é o IP versão 6, que tem 128 bits, que é o novo sistema de endereçamento da internet, que aos poucos, isso gradualmente, ele vai aos poucos substituindo o antigo padrão chamado IPv4, que esgotou e não existem mais novos endereços de IPv4, certo?